Olá, amigos! Começa agora Além da Notícia, o seu programa de todas as segundas e todas as quintas-feiras, às 7 da noite, na TV Archete, transmitindo diretamente de Muriaé, aqui na zona da Mata Mineira. Você já sabe, a notícia do jeito que você gosta, com direção de Luciana Archete, com direção de imagens do Titi Altieres Dias e com Gregório José apresentando para você. Olha, toda uma equipe aí, nós agradecemos aí o pessoal da TV Assembleia, da TV Senado, que sempre nos enviam materiais importantes para serem divulgados e que a grande mídia insiste em fazer vistas grossas e não divulgar o que está acontecendo. Mas nós na TV Archete, nós estamos de peito aberto para falar a verdade, doa quem doer, não é mesmo? E a gente mostra a realidade aqui no nosso programa. Fica ligadinho, eu vou girar a nossa vinheta e volto já já, em definitivo, aqui no Além da Notícia. Não saia daí, aproveite este momento, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, assim que tiver um programa novo acontecendo, você vai ser informado. E eu tenho que agradecer aí os mais de 3.200 inscritos no nosso canal e vamos chegar aí à nossa meta 3.500. Nos ajude a chegar aos 3.500. Já já, não saia daí, eu volto já já. Venha para o restaurante Safira Grill. Funcionamos de segunda a segunda a partir das 11 horas da manhã até as 2 da tarde. Seu almoço garantido com aquele sabor só nosso. Fazemos entregas em domicílio e alugamos o espaço para eventos, encontros e reuniões no período da noite ou buffet. WhatsApp 32 98800 1213 ou 32 3722 1213. Instagram Safira_Grill. Estamos na Rua Silvério Campos 470, bairro Safira, Muriaé. Tec Silk, brindes e presentes personalizados, adesivos, resinados, embalagens plásticas e papel, serviços em vidro, botões e chaveiros, canetas e bonés, imãs de geladeira, calendários e canecas, squeezes e copos, cartões de visita. Tec Silk, Rua Mários Dornelas 124, Barra, Muriaé. Atrás da Igreja Católica, no prédio da Maçonaria. WhatsApp 32 988 99 2007 32 98868 5841. Eu falei que o nosso intervalo era curtinho, não falei? Agora, em definitivo, aqui na TV Archete, no Além da Notícia, o seu programa das segundas e quintas-feiras, às 7 da noite. Olha, a promotora de justiça, doutora Jaqueline Rangel, ela faz um balanço do projeto MP Itinerante, Ministério Público Itinerante, que levou serviços aí essenciais para cidades aqui da região. Rosário da Limeira, Laranjal, olha, muita coisa aconteceu aqui na nossa região. Mas quem faz esse balanço é a promotora de justiça aqui da cidade de Muriaé, doutora Jaqueline Rangel. Aqui é Jaqueline Rangel, promotora de justiça da comarca de Muriaé. Tivemos a oportunidade de estarmos com o MP Itinerante e seus parceiros em Laranjal e também em Rosário da Limeira, Miradouro, Vieiras. É muito importante neste momento fazer um balanço das ações e verificar o tanto de pessoas que foram atendidas. Sim, foi um show de cidadania. E agora queremos agradecer primeiro aos nossos queridos colegas, membros do Ministério Público, Dr. Paulo César Valente de Lima, Dr. Felipe Valente e também Dr. Rolando Carambulante, nosso ouvidor, que apoiaram essa iniciativa na região e trouxeram o MP Itinerante. O MP Itinerante é uma iniciativa dentro do Ministério Público que visa levar nas comunidades mais afastadas, com menos recursos, conscientização e serviços de cidadania. Muito felizes com a adesão dos municípios, bem como com o apoio incondicional do PROCON Regional e da AMERP, da CIMERP
que são os nossos parceiros locais. Tivemos o apoio também da Defensoria Pública, da OAB, do Sejusc. O Sejusc está sempre conosco. Eu quero pedir que dentro, em breve, tenhamos novamente essa oportunidade de estarmos juntos, de cooperarmos, de levarmos as pessoas que muitas vezes não têm acesso aos serviços, levar essa oportunidade, e é isso. Olha, um projeto como esse, o MP Itinerante, prova que quando uma iniciativa e as parcerias entre os órgãos públicos e privados acontecem de fato para o bem da sociedade, os serviços chegam a quem mais precisa. E aproximar da justiça, da população, ou seja, movimentar aí prefeituras, câmaras municipais, MP, o próprio poder judiciário é um avanço, principalmente em cidades menores, onde muitas vezes aí o acesso a esses serviços é bem limitado, e que essa iniciativa se torne permanente e sirva de modelo para outras regiões aí, e nos próximos meses nós queremos ver o MP Itinerante chegando. Lembra que o Dr. Cristiano Assis, aqui no nosso programa, falou que é muito bem a atividade que é realizada nos distritos de Belisário, como é que chama, Luciana Arquette aí, os distritos de Muriaé, Belisário, Bom Jesus, isso mesmo, Itamuri, todos eles recebem aí o Ministério Público, que chega com serviço aí juntamente com o PROCON de Muriaé. Bom, e um serviço que está sendo implantado agora nos 853 municípios mineiros é o serviço digital que aciona as forças de segurança para as pessoas que não podem, às vezes, pedir socorro pelo 190, pelo 181. É o Emergência MG. É um aplicativo que a pessoa deixa no seu celular, precisou de emergência, aciona ali o Emergência MG, que qualquer das 883 cidades do município de Minas Gerais que tiver acontecendo, vai um órgão de segurança pública averiguar. Muitas vezes a pessoa não pode gritar, não pode pedir, porque às vezes é um marido agressor, às vezes é alguém que está sendo assaltado, ela não pode mais ali. Mandou a mensagem, é na hora, e um dos agentes de segurança é acionado para verificar e para dar uma resposta. Coloque na tela. Emergência MG, que é de fundamental importância para nós darmos mais um canal para quem precisa entrar em contato com a segurança pública. Antes, isso era limitado à voz, e agora com Emergência MG, qualquer pessoa que inclusive tenha deficiência de fala ou numa situação de emergência em que não possa usar a voz, ele poderá enviar uma mensagem pelo aplicativo e até mesmo fotos para poder documentar alguma ocorrência ou relatar alguma ocorrência. Esse serviço estava restrito a cerca de 100 municípios, mais na região central do estado, e a partir de hoje está disponível para os 853 municípios. Então isso significa mais um avanço na nossa segurança pública. Emergência Digital, um serviço digital que pode salvar vidas. E agora todo o estado tem acesso ao acionar as forças de segurança na internet. Isso é muito bom, o governador Romeu Zema tem razão. Antes só funcionava ali na grande BH, em 100 municípios em volta de Belo Horizonte. Mas por que só aquela região? Porque era um projeto piloto, um projeto experimental. Agora não, o projeto mostrou que tem condições de funcionar e funcionar bem, então foi estendido para as demais cidades, os demais municípios de Minas Gerais. Até Serra da Saudade, que não tem nem 900 habitantes, mas que também merece ter aí um atendimento à altura da capital Belo Horizonte, à altura de Uberlândia, de Juiz de Fora, de Contagem, das grandes cidades, não é mesmo? Olha, e falando em governo de Minas, o Zema inaugurou essa semana a reativação da produção de soro pela Fundação Ezequiel Dias, a FUNED,
cuja presidência é de um mineiro lá da minha terra, lá de Uberlândia, o ex-vereador, ex-deputado Felipe Thier. E quem traz essa reportagem é a nossa diretora Luciana Arquette, no ar. O governador Romeu Zema celebrou a reinauguração da fábrica de produção de soros hiperimunes da FUNED, como marco para a saúde pública em Minas Gerais e no Brasil. Com a retomada da produção, a instituição volta a desempenhar um papel essencial no abastecimento de soros antipeçonhentos, reforçando a segurança da população atendida pelo SUS. A reativação da unidade Fabril foi possível graças a um transporte superior de 9.200.000, destinado à modernização da estrutura, qualificação dos ambientes de produção e readequação de equipamentos. Além disso, o governo de Minas autorizou um investimento anual de 5 milhões para a contratação de profissionais altamente especializados, reforçando a capacidade técnica da FUNED. O presidente da Fundação, Felipe Thier, enfatizou a relevância da retomada, que permitirá a produção de até 200.000 ampolas anuais, representando cerca de 40% da demanda nacional. Com a autorização da Anvisa e o compromisso da atual gestão estadual, a FUNED retorna à vanguarda de produção de soros no Brasil, consolidando-se como um pilar estratégico para a saúde pública e reafirmando a liderança de Minas Gerais no setor de biotecnologia e imunobiológicos. Soro na FUNED. Quase 50% da população brasileira atendida vai receber aí os soros da FUNED. Uma excelente notícia para a saúde pública. A FUNED tem uma história de serviços prestados aí e a retomada da produção do soro antipeçonhento reforça a importância do investimento no setor. Um serviço que estava desativado aí já há alguns anos, já tem mais ou menos aí quase 10 anos de desativação desse serviço e agora investimento em cima, recursos para o bem da população, não só de Minas, mas do Brasil inteiro, não é mesmo? Olha, eu vou para um rápido intervalo, mas o nosso intervalo é curtinho. Não saia daí, eu volto já aqui no Além da Notícia na TV Archete. Fica ligadinho, hein? Nós somos a NBio Consultoria Ambiental e trazemos para você assessoria, consultoria ambiental e agronômica para melhorar e otimizar o crescimento sustentável do seu negócio. Com práticas que equilibrem o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, realizamos diversos serviços como licenciamento, regularização e gestão ambiental, processos ligados à fauna e flora, monitoramentos, processo de intervenção ambiental e recuperação de áreas, regularização, recursos hídricos, outorgas, laudos técnicos periciais e extensão rural sustentável e projetos para crédito rural. WhatsApp 34 99864 0074. Olá, somos a editora gráfica. Desde 1978, oferecendo o melhor em serviços gráficos. Adesivos, embalagens, insufilme, plotagem, fachadas com ACM, atendimento com impressão de UV LED. Trabalhamos com revistas, catálogos, tag, sublimação, impressos offset e digital, com a melhor qualidade e atendimento rápido. Faça seu orçamento. Celular WhatsApp 32 98889 9991. Fixo do WhatsApp 32 3722 2828. Estamos de volta aqui no Além da Notícia, na sua TV Archete, a emissora que transmite diretamente do bairro Safira, em Muriaé, aqui na zona da Mata Mineira. Vencimentos e polêmicas, olha só essa reportagem. Mensagens sobre a promoção de servidores do Judiciário e do Ministério Público são discutidas enquanto deputados divergem sobre a análise do STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros acusados da tentativa de golpe. Mas, cá para nós, o que precisa mesmo é o nosso salarinho, não é mesmo?
Vamos ver como é que fica aí o vencimento dos servidores, principalmente o pessoal da educação. Quem traz a reportagem para nós é o pessoal da TV Assembleia de Minas. Reportagem no ar. Auxiliares de serviços gerais das escolas do estado cobraram do governo melhores salários e condições de trabalho, além do pagamento de adicional de insalubridade. Servidores da limpeza e das cantinas de escolas da educação básica de todas as regiões do estado vieram acompanhar a audiência pública da Comissão de Educação da Assembleia. São cerca de 30 mil trabalhadores que cuidam das atividades de zeladoria, limpeza, preparo de alimentos, jardinagem e até organização de documentos. Eles se queixaram que, para fazer tudo isso, ganham menos que um salário mínimo e não têm sequer adicional de insalubridade. É insalubre, né? Porque devido ao espaço ser pequeno, né? Você pode pegar uma panela de água quente, não tem espaço para fazer, o horário é muito pouco, né? E agora tirou funcionário da escola, está diminuindo a quantidade do ASBs no trabalho. A carga sobrecarrega mais para um funcionário do que para o outro, né? E isso vem acontecendo muito acidente. Falta material, falta, né, os primeiros, né, socorro, né? Por exemplo, a luva, máscara, essas coisas para a gente trabalhar. Os auxiliares diminuíram muito, né? Nas escolas, o número é menos, né? E o trabalho aumenta muito. Além de enfrentar dificuldades no ambiente de trabalho nas escolas, os trabalhadores denunciam assédio moral. Segundo eles, o executivo ameaça cortar o ponto pelo dia de protesto. Outra denúncia é que esses profissionais estão sem cobertura dos direitos previdenciários, como auxílio-doença, maternidade e até mesmo a aposentadoria. O INSS não tem nenhum tipo de benefício para quem ganha menos que o salário mínimo. O salário mínimo é o mínimo. Então, quando elas estão recebendo menos do que o mínimo, o INSS não lê a contribuição delas. Então, se uma SB cair, quebrar a perna e tiver que ficar mais de 15 dias de licença, ela está sem salário. Se ela estiver grávida e for ter bebê, ela está sem auxílio maternidade. É uma vergonha. O representante do governo afirmou que o salário dos auxiliares deve ser complementado com o reajuste do piso nacional encaminhado pelo governador à Assembleia. Nós prontamente já encaminhamos essa semana um projeto de lei, né, com reajuste de 5,26% para todas as carreiras da educação básica. Com isso, né, com esse reajuste, ao ser aprovado, né, e processado em folha, o vencimento básico da carreira de auxiliar de serviço de educação básica 30 horas passa a ser maior do que o salário mínimo, né? Volta a ser maior do que o salário mínimo, e a gente consegue, aí, numa solução de curto prazo, tentar resolver essa situação. O projeto de lei ele prevê um reajuste retroativo a janeiro. Essas lacunas elas estão vindo do mês de janeiro. Então, ao pagar o valor retroativo, o INSS já vai ter o reconhecimento desse valor retroativo para a gente poder suprir essas lacunas. A deputada Beatriz Cerqueira pede apoio para a tramitação de 2 projetos de lei dela. Um que prevê o pagamento do adicional de insalubridade e outro que proíbe qualquer servidor público de receber menos que o salário mínimo, independente da carga horária. A função que elas exercem dentro da escola já foi reconhecida no TST como uma função que requer o direito ao adicional de insalubridade. Então, essa audiência é uma pressão para que nós possamos dar voz a essas mulheres, que são a maioria das auxiliares de serviço, e possamos pressionar o governo do estado a não ignorá-las, não é? E apresentar respostas concretas. Olha, condições de trabalho nas escolas sendo questionada, a cobrança dos auxiliares de serviços gerais é mais do que legítima. São eles que garantem aí a limpeza e também a organização das escolas públicas, a alimentação que é servida para todos os estudantes aí na rede estadual de ensino. E muitas vezes eles trabalham em condições precárias. O pessoal cobra muito das salas de aula, fala que tem que ter ar-condicionado, tem que ter ventilador, tem que ter boa iluminação, mas acabam se esquecendo do espaço onde fica o professor, onde fica o pessoal da limpeza. As cadeiras, muitas vezes aqui os servidores usam ali para um descanso de 5, 10 minutinhos, são aquelas que não servem mais para os alunos, são cadeiras quebradas, muitas vezes impróprias para o uso. E cadê o adicional insalubridade? Cadê o adicional insalubridade? Se é direito,
tem que ser pago e precisa ser garantido em lei. A educação de qualidade não se faz apenas com professores e alunos, mas também com trabalhadores valorizados. E é isso que nós queremos ver aqui nas escolas estaduais, escolas exemplos de Minas Gerais, que muitas vezes os alunos saem daí direto para uma faculdade, para uma universidade, e muitas vezes em cursos onde a concorrência é enorme. Mas os servidores precisam ter uma atenção maior. Eles já não estavam tendo. O Zema conseguiu aí pagar no mês o salário. Agora tá bom, mas precisa melhorar, não é mesmo? Precisa dar uma melhoradinha, porque é melhorando que tudo vai para frente. E essa notícia agora vem lá do Senado Federal, hein? A Comissão de Constituição e Justiça, quase que não saiu, a língua falhou um pouquinho. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal está discutindo um projeto para combater a sonegação fiscal praticada de forma recorrente. Isso porque alguns empresários, alguns CNPJs aí são devedores contumazes e eles não pagam, ou às vezes fazem acerto e voltam a dever mais ainda. E a Comissão de Constituição e Justiça está discutindo um projeto para combater essa sonegação fiscal que é praticada de forma recorrente no Brasil. Empresas que deixam de pagar impostos repetidamente podem ser enquadradas como devedoras contumazes. É o que prevê o substitutivo do senador veneziano Vital do Rego ao projeto de lei que estabelece normas gerais para identificação e controle dessas empresas que estão em dívida com os cofres públicos. A nova versão do projeto prevê critérios mais rígidos para identificar esses devedores, como a falta de pagamento de tributos por pelo menos 4 períodos consecutivos ou 6 alternados no prazo de 1 ano. A proposta define ainda como devedor contumaz a empresa que tiver uma dívida acima de 15 milhões de reais ou que represente 30% do patrimônio da empresa sem justificativas plausíveis. Quem for classificado como devedor contumaz pode sofrer sanções severas, como a suspensão do CNPJ, a perda de benefícios fiscais e até a liquidação judicial. A proposta, que é prioridade do governo, gerou discussão entre os senadores. Se não foi votado ainda, desde 2017, lá se vai 8 anos, se você for contar 2017 a 2025, é porque alguma coisa tem de estranho nisso aqui. Sinceramente, você especificar 3 segmentos de distribuição, com bebidas, cigarros e combustível, como está aqui, é uma coisa que nós temos que analisar com cuidado. Aqui está o diferencial entre o que é contumácia daquilo que é a sonegação eventual e que não estará sob o olhar de perseguições quaisquer, senador Omar. A solicitação de audiência pública também foi questionada pelos senadores, que queriam votar logo o projeto. Uma lei que trata de uma questão fundamental, que é o devedor contumaz. Todas as vezes que ela é pautada, de alguma forma, tentamos procrastiná-la. Esse projeto, presidente, faz justiça a quem anda legal no país. O que acontece com os sonegadores contumazes é que eles não têm interesse nenhum em pagar imposto no Brasil. Isso é uma concorrência desleal e não é só no combustível, são em vários segmentos. O governo tem prioridade disso. Eu conversei ontem com o secretário executivo da Fazenda. Só vou dar o detalhe, porque que eu acho importante dar mais, 10 dias, 15 dias, pode fazer a audiência e tal. Porque tem o nosso projeto relatado muito bem por veneziano, que eu diria assim, é o guarda-chuva do combate à sonegação. Depois nós vamos entrar, falei até com o relator ontem, depois nós vamos entrar num projeto que ainda está na Câmara, dormindo também, que é o projeto número 15, que ele detalha
como é que você vai caracterizar o que é devedor contumaz? Eu só acho que tem que ser uma coisa precisa para não ter subjetividade na hora de acusar quem é contumaz, senão vai dar uma confusão. Qualquer cara que é devedor vai dizer, não, esse é devedor contumaz, etc. Por mim é só para proteger a iniciativa, mas eu quero deixar claro, isso é prioridade, está na pauta de prioridade do governo federal. Então, é só para aqueles que... Quando eu falei com o veneziano hoje pela manhã, ele disse, tudo bem, então eu vou ler e se dê 10 dias à Fazenda para ela aprimorar ou juntar os dois projetos. A audiência pública para discutir o projeto está marcada para a próxima terça-feira. O Brasil perde bilhões em arrecadação com empresas que deixam de pagar impostos de propósito. Elas não recolhem porque não querem. O problema é que muitas vezes esse dinheiro vai impedir muitos crimes, porque, afinal de contas, se a pessoa não paga aquilo que deve, e a gente lembra que os trabalhadores, os que ganham menos, são aqueles que mais buscam manter as suas contas em dia, e a gente vê pessoas aí nos carrões, frequentando iates clubes, frequentando cruzeiros, postando fotos em praias, nos resorts da vida, viajando de aviões, enquanto o trabalhador que paga os seus impostos, ele paga em dia e o seu patrão não paga, é devedor contumaz, mas aparece nas redes sociais dizendo ser uma referência. O problema é que muitas vezes esse dinheiro vai para essas organizações criminosas. O projeto de lei pode ser um avanço, mas a fiscalização precisa ser forte. Porque quem só nega de forma contumaz sempre acha um jeitinho de driblar aí as regras e não ser pego. E muitas vezes, na hora que chega nas barras dos tribunais, quem vai julgar são os juízes que tomam uísque durante a semana ou nos finais de semana com esses sonegadores. Aí a gente já sabe, né? Não venha me dizer que não vai ter um olhar diferenciado, porque vai. E a gente sabe que isso acontece. Olha, eu vou para um intervalo, mas o nosso intervalo é curtinho. E depois do intervalo eu vou falar sobre um tema polêmico, sobre maçonaria. Eu vou receber aí o delegado da 46ª Delegacia das Grandes Lojas Maçônicas de Minas Gerais, Teodorico Torres Neto. Mas é depois do intervalo comercial, e o nosso comercial, é pequenininho. Não saia daí, fique ligado. Nós somos a NBio Consultoria Ambiental e trazemos para você assessoria, consultoria ambiental e agronômica para melhorar e otimizar o crescimento sustentável do seu negócio. Com práticas que equilibrem o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, realizamos diversos serviços como licenciamento, regularização e gestão ambiental, processos ligados à fauna e flora, monitoramentos, processo de intervenção ambiental e recuperação de áreas, regularização, recursos hídricos, outorgas, laudos técnicos periciais e extensão rural sustentável e projetos para crédito rural. WhatsApp 34 99864 0074. Tec Silk. Brindes e presentes personalizados, adesivos, resinados, embalagens plásticas e papel, serviços em vidro, botões e chaveiros, canetas e bonés, imãs de geladeira, calendários e canecas, squeezes e copos, cartões de visita. Tec Silk. Rua Mários Dornelas 124, Barra Muriaé, atrás da Igreja Católica, no prédio da Maçonaria. WhatsApp 32 988 99 2007, 32 98868 5841. Venha para o restaurante Safira Grill.
Funcionamos de segunda a segunda a partir das 11 horas da manhã até as 2 da tarde. Seu almoço garantido com aquele sabor só nosso. Fazemos entregas em domicílio e alugamos o espaço para eventos, encontros e reuniões no período da noite ou buffet. WhatsApp 32 98800 1213 ou 32 3722 1213. Instagram Safira_Grill. Estamos na Rua Silvério Campos 470, bairro Safira, Muriaé. Como eu falei antes do intervalo, o nosso intervalo era curtinho e agora já estamos aqui no nosso Estúdio B recebendo Teodorico Torres Neto, que é o delegado da 46ª Região da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. Teodorico, é um prazer recebê-lo aqui no Além da Notícia. Boa noite, Gregório, boa noite, amigos. O prazer é todo meu, né, poder estar com vocês aqui participando deste brilhante programa. Como nós falamos antes, a maçonaria ela desperta muitas curiosidades, principalmente com relação ao que acontece ali dentro. Mas isso nós vamos bater um papo com o Teodorico para desvendar um pouquinho mais durante o programa. Mas, Teodorico, há quanto tempo você está na maçonaria? Somente 42 anos. Há 42 anos você iniciou na maçonaria? Isso. Em 1983, fui iniciado na loja maçônica Ad Glória et Sapiente, onde tivemos um trabalho bonito, onde nós iniciamos, praticamente quase deixamos pronto, o novo templo da loja maçônica Ad Glória, no bairro São Cristóvão. Ô Teodorico, e o que a maçonaria mudou na sua vida do Teodorico antes de maçonaria e Teodorico depois de maçonaria? Ô Gregório, eu me senti mais útil à sociedade, né? A maçonaria me deu vida, não só a mim, ela dá vida a todos aqueles nossos irmãos que participam conosco dessa entidade séria e universal. Outras pessoas da sua família, dos Torres aqui de Muriaé, da região aqui, também fizeram parte da maçonaria, doutor Agripino Torres. É isso, nós tivemos 3 irmãos, né? Irmãos de sangue mesmo. De sangue, era o Clóvis, o Agripino e eu, sendo que o Clóvis e o Agripino já partiram para o Oriente Eterno. Mas a vida continua e eu consegui levar para a minha loja atual, Ceareiros da Paz, 2 sobrinhos, né, que são o Ednilson, filho do Clóvis, e levei o Alanzinho, que é filho do meu irmão Alan, para junto, né, poder nos ajudar na ordem. E, além disso, vocês também eram apaixonados por política, né? Ou seja, o Vanderlei Torres foi vereador durante vários mandatos, presidente da Câmara Municipal em Muriaé, e o doutor Agripino Torres chegou a procurador do município por diversas ocasiões. É isso aí, Gregório. O Vanderlei é o politiqueiro, né, da nossa família. Foi várias vezes vereadores, líder da bancada. Então, a nossa família tem um sangue político, né? A alegria nossa é quando vinha aí as grandes autoridades, né, da política mineira e do Brasil, né? Tancredo Neves esteve na nossa casa, também, né, o Nilton Cardoso, Itamar Franco. O Itamar gostava muito também de ir na casa da minha mãe e comer feijoada, olha só. Né? Que é um bom prato, hein? É um bom prato, é isso aí. Agora, Teodorico, na maçonaria, muita gente tem medo e receio da maçonaria. A maçonaria é uma entidade secreta ou discreta? Olha, um dia uma pessoa me perguntou isso. Ela falou comigo assim: Teodorico, eu não gosto da maçonaria, que vocês fazem reuniões secretas. Então, só vocês podem participar. Eu falei: olha, na maçonaria não tem nada de secreto. É vocês que estão de fora que fazem. O que acontece é que nós reunimos em sala fechada porque os assuntos que são tratados são de interesse para aqueles membros que fazem parte daquela ordem. E falei para a pessoa: você faz parte dessa entidade aí, dessa igreja. Eu posso chegar lá e participar da reunião da sua diretoria? Não.
Então, é isso daí o que acontece. Por quê? Eu vou participar como? Eu não vou entender nada também. A mesma coisa as pessoas que não são maçons, né, que queiram participar das reuniões fechadas. Porque nós temos também as reuniões abertas, onde participa, né, os não-maçons, né, a família maçônica, né, outros convidados. Aí falam festa branca, né, reunião branca. E, Teodorico, uma das coisas que a gente vê hoje, ainda mais nesse mundo digitalizado, são pessoas falando daquilo que não conhecem de maçonaria. Ou seja, eles falam aí de matar o bode, de beber sangue de bode, desses rituais, tudo na cabeça do povo, dito do passado em termos de brincadeira por uma pessoa que foi convidada a sair da maçonaria, mas que ficou na cabeça do povo. É aquilo que sempre dizem, para que a imprensa, uma notícia dessa, quando a notícia é má, ela espalha rapidinho. Quando temos uma notícia boa, ela fica restrita. Então, fizeram, né, esse tal, o bode, isso até coloca o bode como símbolo da maçonaria. Por que bode? Porque o bode é um bicho fedorento, é um meio de menosprezar, de malhar uma ordem tão séria. Se as pessoas soubessem realmente o que é a maçonaria, jamais falaria essa besteira. Inclusive, tem uma entrevista de um repórter elogiando, enaltecendo e marretando uma pessoa que tinha ligado para o programa para falar justamente questões do bode, e a pessoa deu uma explanação muito bonita, falando o que é a ordem maçônica, né? O que ela faz, quais os serviços prestados. Então, como uma entidade que preza a família, né? Preza a fraternidade, a igualdade, a liberdade, pode ser uma ordem do mal? Nunca, gente. E se fosse, eu seria o primeiro a sair. São só 42 anos. E pessoas que estão lá são pessoas idôneas. A pessoa, antes de ser escolhido, é feita uma varredura sobre a vida da pessoa, né? Lógico que sempre pode alguém nos enganar, mas jamais vai enganar a ordem. E ela ficaria até pouco tempo ali, ou seja, depois de um certo tempo, se ela cometer um deslize que vai desonrar aquela associação, ela é convidada a ficar ausente da ordem, porque ela está maculando o nome de uma entidade tão séria e tão rigorosa com os seus afazeres perante a sociedade. É isso aí, Gregório. Eu sempre falo, a maçonaria, ela é perfeita. Imperfeitos somos nós que fazemos parte da ordem, porque nós estamos lá para nos lapidar, para poder nos polir, para poder nos evoluir. E nunca tentar fazer com que o outro modifique, ou seja, como é que você vai modificar o outro se você não se modifica? Isso, nós estamos lá, Gregório, é para poder fazer o bem sem olhar a quem. A maçonaria é essa coisa bonita, onde muita gente não entende, tem medo, né? Porque eles acham que maçonaria é religião. Maçonaria não é religião. Muitos falam que é uma seita. É nada, você sabe muito também, você é companheiro, né, há poucos anos, mas já é uma pessoa que tem uma vivência, tem um conhecimento, tem um entendimento muito grande. Você vê como que é essa ordem milenar e mundial. Mesmo porque a gente estudando aí as grandes mudanças que ocorreram no mundo, desde que a ordem foi fundada e ela foi espalhando para o mundo inteiro, onde ela está presente em todos os países, que muitas coisas que acontecem no mundo político, às vezes teve uma orientação de uma loja maçônica, de alguns irmãos maçônicos, que fizeram ver que era hora de modificar para o bem da coletividade e não apenas para o bem de algum grupo pequeno. E isso faz uma diferença enorme, mesmo porque, para que ninguém ganhasse o crédito, acaba sendo secreto. Acaba sendo assim, agora nós vamos reunir, conversar, decidir, mas não precisamos aparecer, não queremos o crédito por aquilo. É isso aí. Grandes nomes políticos, né, fazem parte da ordem, né? E a gente sabe, muitos mas não se manifestam, que nós, os maçons, nós não temos interesse em ficar aparecendo.
Nós queremos manter essa ordem, fazer o que ela prega, né? Que é a liberdade, a igualdade, a fraternidade, né? Manter a união da família, manter esse laço com todos os nossos irmãos, porque nós somos irmãos em todo o mundo, em todo o universo. Aonde nós formos, nós encontraremos irmãos prontos para nos ajudar se for preciso. E o interessante dentro da ordem maçônica, Teodorico, é que não importa se a pessoa é um juiz, é um advogado, é um médico, ou seja, os títulos dentro da maçonaria não servem de nada, porque a gente nota em visitando outras lojas que existe um mecânico, que é o venerável mestre, enquanto um juiz é apenas um aprendiz, e ele tem que aprender o que é maçonaria para ele poder galgar outros passos dentro da maçonaria, outros graus dentro da maçonaria, para ele poder aprender. Ou seja, se fosse em qualquer outra entidade, não, é o doutor juiz vai comandar até a médico, entidade. Né? É o médico, é o doutor médico que vai coordenar. Mas lá não, né? Tem respeito, porque justamente é a igualdade, né? O juiz lá, ele é igual o Teodorico, que é um simples aposentado, igual o nosso querido irmão Gregório, que está lá, né, na parte de divulgação da prefeitura. Então, ele lá, nós somos todos iguais. É o lema: liberdade, igualdade e fraternidade. A maçonaria até lembra mesmo uma praia, né? Ou então um cemitério, né? Porque ali todo mundo fica igual. Na praia não adianta o cara ser rico, milionário, porque ele vai chegar ali e não vai ter que comer o mesmo espetinho que é servido para todo mundo. Já no cemitério, não adianta título, não adianta nobreza, não adianta orgulho, que é uma coisa que inexiste dentro da maçonaria. Ou seja, a pessoa que ela soberba, ela logo ela vai se sentir tolhida dali, ela não vai querer participar, porque todos são iguais, não existe diferença. É o que a gente fala, nós estamos nesse planeta para nos aperfeiçoarmos, para nós evoluirmos. E a maçonaria mostra que nós precisamos evoluir, nós precisamos progredir. Tanto é que nós temos lá, os irmãos vão subindo de degraus, né? Por quê? Mas para isso ele tem que estudar, ele tem que saber, ter um conhecimento, né? A maçonaria, ela é muito bonita. E a maçonaria, se não fosse coisa muito boa, não estaria 42 anos. Na Ceareiros da Paz, que é a loja que eu faço parte agora, desde 1986, nós temos aí irmãos que não têm nem 42 anos, quer dizer que eu já tinha iniciado e não tinha nem nascido. Vai ter agora sobrinhos meus que vão entrar na Ceareiros da Paz, mais um Torres, ou dois, então, que ainda não tinham nascido quando eu tive já estava trabalhando. Alegria, através do nosso irmão Jorge Fernandes Costa, que era um funcionário do Banco Nacional, que foi o meu padrinho, me convidou para a ordem maçônica, e eu doido para entrar, mas eu não tinha, apesar de ter irmão, eu não sabia como, né, proceder. E alguém me falou e eu fui procurar conversar com o Jorge, né? E aí ele foi e falou com meu irmão Agripino que tomaram as providências lá para fazer o convite oficial. Isso, foi bom, tanto é que ficou aí já há 42 anos. Theo, eu vou te pedir um minutinho só, nós vamos para o intervalo, faturar o leitinho da criança. Voltaremos já aqui no Além da Notícia. Não saia daí, nosso intervalo, ó, curtinho. Se você está procurando um refúgio tranquilo para relaxar, se divertir com amigos e família e aproveitar a natureza, a Chácara do Eurico pode ser exatamente o que você precisa. Tranquilidade e privacidade com ótima localização e acomodações confortáveis para todos os seus familiares e amigos. Espaço aconchegante, piscina, área gourmet com mesas, cadeiras, geladeiras, freezer, fogão, churrasqueira e áreas de convivência. Chácara do Eurico. Reservas pelo telefone WhatsApp 32 991 33 25 45. Está precisando de um tratamento de excelência em seus dentes? Aqui você encontra endodontia, implantodontia, cirurgia, estética dental, HOF, clareamento dental, estética dental.
tratamento infantil com os profissionais doutora Vera Tureta e doutor Eduardo Bersan. Doutora Maria Luísa Sildim. Está localizado na Rua Barão do Monte Alto, número 70, sala 312, edifício Alice Goulart, Centro Muriaé. Minas Jornal. Desde 1978, conectando você às notícias. Quer divulgar sua marca ou evento? No Minas Jornal, sua mensagem chega mais longe, com edições impressas e online. Entre em contato pelo WhatsApp no número 32 98892 5217. Minas Jornal. A notícia que você lê. Estamos de volta aqui no Além da Notícia. Eu falei que o nosso intervalo era curtinho. Estou aqui conversando com o delegado da 46ª Regional da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, Teodorico Torres Neto, nosso irmão Teodorico. Teodorico, quantas lojas hoje estão sob a sua responsabilidade que você faz visitas sistemáticas? Eu dividi a nossa delegacia, né? Ela era maior. Mas eu cheguei perto do delegado geral e falei com ele que era bom a gente dividir as delegacias aqui na nossa região. Mas são 3 lojas que ficam sobre a minha responsabilidade. Eram 7, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui, eu tenho que fazer as contas. Quais cidades? Era Laranjal, né? Era Palma e Recreio. Então, as duas lojas... O Mirador? Não, o Mirador já fazia parte já da delegacia de Fervedouro. Aí eu chamei o delegado geral e falei com ele que era melhor para a gente poder dar mais assistências às lojas aqui. E ele assim falou comigo, então você me apresenta, eu quero então aceitar sua sugestão, vamos dividir a delegacia. Ótimo, aí eu achei bom, né? Porque aí ficou o nosso irmão João Batista lá de Laranjal como delegado, né, daquela região, atendendo Palma e Recreio. Eu atendendo Muriaé e Miradouro. Que fica mais fácil, fica mais próximo, né? Mais próximo, isso aí. Mas a gente está sempre presente, não só nessas lojas, mas nas outras também, né, pertencente à grande loja. O delegado, a função nossa, a obrigação é nessas lojas, mas nós estamos sempre presentes, sempre ajudando, sempre reunindo com os irmãos das outras delegacias. Mas o que faz um delegado? Ele prende a pessoa, ele prende o maçom, o que faz o delegado? Isso aí. O delegado, ele é o representante do Sereníssimo Grão-Mestre, ele é o olho da grande loja aqui na região. É ele que observa se todas as ritualísticas, né, determinada pela grande loja está sendo cumprida. É ele que observa como está as frequências, o andamento da loja, os procedimentos, né? Ele pode sugerir algumas orientações, né, fazer algumas orientações às lojas para que ela possa desenvolver os seus trabalhos. Estamos prontos, né, para atendê-los rapidamente quando eles precisarem do nosso Sereníssimo Grão-Mestre, de algum assunto direto na grande loja. Agora, Teodorico, nós temos visto aí entidades centenárias, como Rotary, como Lions Club, que elas estão, inclusive os governadores, os presidentes, que lá são presidentes, governadores que coordenam os trabalhos, falando que o Rotary e o Lions está envelhecendo, não está tendo um revigor para trazer pessoas mais jovens para que possam dar continuidade ao trabalho. A maçonaria também está passando por esse sintoma? Gregório, você pegou uma coisa chave, justamente. Nós tivemos uma reunião com o nosso Sereníssimo Grão-Mestre, com o nosso delegado geral, e isso também está acontecendo na ordem maçônica. Tanto até a minha loja, por sugestões minhas, nós estamos fazendo como? Eu sugeri que o nosso venerável mestre que fizesse uma campanha para que iniciássemos jovens, porque a Ceareiros da Paz já está também
bem velhinha. Tanto é que nós perdemos 3 irmãos assim, 3 não, foram 4. Que partiram para o Grande Oriente. Partiram para o Oriente Eterno. E ainda não tínhamos substituído, né? Até que nós movimentamos, iniciamos 2, agora tem mais 3 para iniciarem e tem mais 2 ainda que já vão ser feitos os processos também. Então são 5 mais jovens, né? Eu falei com o venerável, nós temos que dar um jeito de iniciar jovem. A maçonaria está ficando só velho e nós não podemos deixar, porque se ficar, isso vai acabar. A gente vê lá na grande loja, né? Quando morre o irmão e tal, a gente fica sabendo, a gente fica nas reuniões, a gente vê, tá mesmo, realmente a maçonaria está com muitos irmãos idosos e precisamos rejuvenescer. E graças a Deus, né? Nada acontece por acaso. E o nosso sereníssimo grão-mestre, o irmão Rodrigo, ele é sênior Demolay. Ele conhece como é o trabalho brilhante da ordem Demolay, com uma ordem de jovens, né? Que são iniciados na ordem. Passa depois a sênior Demolay e depois muitos estão já entrando na ordem por ter um conhecimento como é a seriedade e o que essa ordem faz. Ele sendo sênior, né, fica mais fácil de aceitar novas pessoas. Ou seja, nós tivemos aí o Rotary Muriaé, que era o Rotary Muriaé Centro, ou seja, ele fechou as portas porque não tinha mais associados. No final, quando fechou as portas, que é uma tristeza ver uma entidade como o Rotary fechar as portas, só tinham 3 associados. Eles não conseguiam filiar mais pessoas e acabaram tendo que fechar porque não conseguiam o número suficiente de pessoas para manter um clube. O que acontece, Gregório? Eu acho que quando começa a ordem ter só idosos, eu já falei isso muito tempo na minha loja. Meus irmãos, nós estamos ficando velho e não estamos renovando. Onde não se renova, fecha. Nós precisamos colocar jovens aqui. Vocês na Ad Glória também estão iniciando um grupo de jovens que a gente fica feliz, porque ali está o futuro da maçonaria. Me faz lembrar do nosso irmão Gil Medeiros, que ele chegava, quando ele participava de uma reunião de iniciação, ele falava com uma pompa brilhante: vocês são o futuro da maçonaria. Mas são mesmo. Toda a entidade, no nosso caso, que não tem o aprendiz, que a gente diz lá, ela não cresce. Mas qual é a história, Teodorico? Que é aquela história que o pessoal sempre fala aí, que a maçonaria só tem gente rico. Isso aí o pessoal tá certo. São tudo rico de amigo, de irmãos e de honestidade. Isso é. Porque a maior riqueza que nós temos é a honestidade, a irmandade. Rico, a gente não precisa ser rico financeiro, porque nós somos matéria, né? Essa matéria grosseira é aqui da terra, porque na verdade nós somos uma alma, um espírito, para aqueles, né, que conhecem a doutrina. Então, não tem esse negócio aí de só a pessoa que entra para a maçonaria fica rico, fica mesmo. Você já imaginou o que é uma pessoa de Muriaé entrar na maçonaria e a partir daquele momento ele ganha bilhões e milhões de irmãos no mundo inteiro? Para ele estar com eles nesse mundo afora. Isso não tem preço, Gregório. Com certeza. Então isso é a maior riqueza, né? A gente ganha muito mesmo isso. Isso é importante lembrar isso aí, que a riqueza está no saber, no conhecimento e na amizade, porque quando não se conhece, se pensa o que quiser. E o pensar é livre. Por isso é que os maçons, os irmãos ali dentro, ficam cavando masmorras aos seus próprios vícios, ou seja, tentando modificar o seu próprio corpo. É isso aí.
E Teodorico, agora pra gente quase nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas como é que o pessoal fala assim, eu queria entrar na maçonaria, queria conhecer a maçonaria, e a gente vê tantos Instagrams falsos aí, tantas coisas aí no canais no YouTube, porque hoje o que se fala de maçonaria está livre aí, ou seja, não tem como falar que ela é uma entidade secreta ou escondida, que está tudo aí nas redes sociais, e vira e mexe aparece aí alguém falando assim, se filia aqui a nossa associação, como eu mesmo já recebi várias vezes. Como é que pode, gente? Não é? Como é que você vai fazer uma reunião virtual? Como é que você vai fazer tudo isso dessa maneira que eles estão propagando aí? Ou seja, mentira tem para tudo quanto é lado. Tem. Nós já vimos, como se diz, nós temos conhecimento, né, Gregório? A gente avisa essas pessoas, maçonaria não se faz pela internet, né? Ninguém inicia pela internet na ordem, não. Se você quer realmente participar desta ordem milenar, dessa ordem séria, procure as lojas maçônicas, as pessoas, os irmãos que participam dela, para poder saber como você consegue participar, né? Porque, no caso, você vai ter que preencher, né, um documento pedindo para você, né, participar da ordem, para ver se você vai ser aceito também, né? Uma das coisas que o seu irmão Agripino Torres, doutor Agripino Torres, queria fazer sempre, e depois, já no final da vida, ele viu acontecer, que era a união de todos os irmãos numa festa maçônica. Ou seja, são 4 lojas em Muriaé, mas nem sempre estavam todos reunidos. E o dia 20 de março acabou se consolidando, 20 de agosto acabou se consolidando como é o Dia Mundial do Maçom, o Dia do Maçom, principalmente comemorado no Brasil. Fixou-se que também em Muriaé há uma homenagem aos maçons, e essa comenda, Dr. Lenine Brum, que é uma comenda da ordem maçônica para reunir as lojas. Gregório, foi um evento de autoria do nosso irmão Dr. Frederico, né, que era vereador na época. Ele fez esse projeto, inclusive a indicação do nome do Lenine, hoje eu posso falar, né, foi a indicação minha, né, que eu achava o Lenine um grande irmão, né, e pedi que, se pudesse colocar em homenagem a ele, que muito fez pela Cearez, pela de Glória na época, né, para a gente conseguir um terreno para fazer o nosso templo. Mas dia 20 de agosto, né, é o nosso dia do maçom no Brasil, porque no Mundial é 22 de fevereiro ou de março, 22 de fevereiro. 22 de fevereiro. É o dia do maçom. Inclusive é uma homenagem ao ex-presidente da República lá dos Estados Unidos. Então, mas nós já estamos, Gregório, preparando para a festa do Dia do Maçom. Deverá ser dia 30, porque nós faríamos dia 23, mas dia 23 o espaço que nós tínhamos está ocupado. Então, nós devemos passar para o dia 30. 30 de agosto. 30 de agosto, né? A homenagem ao Dia do Maçom, onde estaremos reunidos as lojas de Muriaé e região. De Muriaé e região, ou seja, que é uma confraternização mesmo dos irmãos de toda a região, para que possam estar aqui e prestigiar esta confraternização entre irmãos, entre família, e também com sobrinhos e sobrinhas, não é isso? Toda a família maçônica, né, de Muriaé e região. A gente recebe com muito carinho todos os irmãos, né, de Muriaé, de toda a região. Então, a gente já deixa o convite a todos os irmãos, já para prepararem, né, para o dia 30 de agosto, onde estaremos juntos na ABB, provavelmente, para reunir com os nossos familiares. Teodorico, agora só para a gente encerrar, só convidando o pessoal aí, sempre que tiver um evento, ou uma chopada, ou uma feijoada, ou um bingo, em que a maçonaria esteja presente e organizando, para o pessoal participar, porque a arrecadação vai ser para assistência, vai ser para o benefício do próprio cidadão de Muriaé e até da região. É isso aí, Gregório. Eu convido os irmãos a participar de todos os eventos
que as nossas lojas maçônicas de Muriaé e região estão organizando. E falando em organizando, a Ceareira já tem a festa julina, né? Já estamos, os organizadores já estão também na ativa aí, já mexendo para completar, para fazer a festa do mês de julho, né? Do mês de julho. E é isso aí, e é bom que a gente encontra todos os irmãos e familiares, essa confraternização que nos faz sempre estarmos unidos. Teodorico, quero te agradecer pela presença aqui no Além da Notícia, esse bate-papo gostoso aqui e tranquilo sobre maçonaria. Eu agradeço, apesar da emotivo, né? Eu sou um cara muito emotivo. Peço desculpa por algumas falhas que tenha possivelmente cometido, mas a gente está aqui de coração agradecido por essa participação. E depois nós vamos voltar, convidar outros irmãos para participarem aqui, para a gente falar sobre símbolos maçônicos que estão espalhados aí pela cidade e muitas pessoas nem sabem que são símbolos maçônicos, inclusive alguns dentro de igrejas. Aí é um outro assunto para a gente bater papo. Polêmico, né? O pessoal marretam tanta ordem e lá dentro tem vários símbolos maçônicos, mostrando que a maçonaria jamais é obra do diabo. Né? É de Deus. É de Deus. Muito pelo contrário, é de Deus. Principalmente lá, se você for em Ouro Preto, vai encontrar várias catedrais, várias igrejas ali com símbolos maçônicos. Inclusive, Gregório, é bom lembrar que nós já tivemos missa aqui do maçom celebrada na Igreja da Barra, eu participei, né? Por padres. Mas a gente sabe que, infelizmente, tem um nome lá do pessoal que é contra a ordem. Eles tinham que olhar, um pouco mais a mente, né? Eles tinham que estudar melhor, ler mais, para saber o que é uma ordem maçônica. Esse Teodorico Torres Neto, delegado da 46ª Delegacia Regional da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. Quero agradecer ao Thieres Dias, não é isso mesmo? Obrigado, Titi, obrigado, Luciana Arquette, por nos acompanharem aí no programa de hoje, desta quinta-feira. Eu volto na segunda-feira, às 7 da noite. Um abraço e até lá.